experiência. Porque irmão Branham diz que esses 7 trovões é para produzir uma transformação nos nossos corações. É para nos deixar completamente apaixonados com o esposo. É para nos deixar mais próximos de Deus. E nós não podemos ir ao rapto dizendo que nós cremos nos 7 trovões e não temos uma vida que adequa com a palavra de Deus. Nós não podemos, nós temos que ser convertidos em pessoas espirituais, em irmãos espirituais, em irmãs espirituais, que concordam com a palavra, não que argumentam com a palavra. Nós temos que ser convertidos à mensagem de um só homem hoje. Amém. Porque antes nós éramos, no final da era de Pentecostes, eles estão sendo convertidos à mensagem pentecostal. Agora nós estamos sendo convertidos à mensagem da esposa, a qual nos identifica com Cristo hoje. Não Cristo ontem, mas Cristo manifestando a palavra revelada dos 7 céus, dos 7 trovões. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Veja aqui o irmão Branham na era de Pérgamo. Hein? Pérgamo 148, aqui a página. O profeta ele diz, veja, notem a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Irmão Branham, ele citava essa escritura. Ele dizia, olha, assim, ele era um profeta, ele tinha que ver visões para poder atuar. Agora, nós não estamos vendo mais isso, né? Mas todavia havia uma harmonia entre o irmão Branham e Deus, porque ele estava manifestando o ministério do Filho do Homem, conforme os ungidos dos últimos dias 260, o Filho do Homem sendo manifestado ao público através do 7º anjo, não o anjo que é o Filho do Homem, ainda que Branham é o Filho do Homem, mas ele está manifestando ao público o Filho do Homem. Branham está manifestando Jesus Cristo para nós. Agora, essa harmonia que havia entre Branham e Deus, tem que haver agora entre a noiva e Deus. Tem que haver entre a palavra revelada, tem que haver uma harmonia, não é algo forçado. É algo que flui naturalmente, é harmônico. Aleluia. Jesus nunca fez nada sem que primeiro fosse mostrado pelo Pai. Esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva, entre o esposo e sua esposa. Ele mostra a sua palavra de vida. A gente vê a sua palavra de vida aqui nos céus. Amém? Nas mensagens pregadas depois da abertura da palavra, porque a Bíblia tornou uma nova Bíblia. Nós vemos a palavra de vida, agora ela a recebe. Ele nunca duvida dela. Há pessoas que Deus não pode ter confiança, tem dúvida a respeito de certas pessoas. Por vezes Deus está duvidando de mim, mas eu preciso que Deus não duvide de mim, mas eu tenho que mostrar condição, porque há uma harmonia. Eu tenho que aceitar tudo que ele fala, tenho que aceitar os parágrafos que falam sobre a mensagem de um só homem, os parágrafos que falam sobre o novo nome, os parágrafos que falam sobre o Cordeiro sair do trono, os parágrafos que falam que nós não estamos numa era pentecostal, que nós não somos laodiceanos. Eu tenho que ter uma harmonia com essa palavra agora. Aleluia. Ele nunca duvida dela. Há pessoas das quais Deus pode ter dúvidas, mas Ele não duvida de Apocalipse 10:8-11. Por quê? Porque Ele diz, portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disto. A palavra está na noiva como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo. O Branham diz na mensagem Casamento e Divórcio que ela é a esposa grávida. A noiva grávida de Deus. Amém? A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Ele ou ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem o assim diz o Senhor. Quem é esse? É a esposa, irmão. Irmão Branham diz que é a esposa que tem o assim diz o Senhor. Que a esposa é profeta porque ela está pregando aquilo que Malaquias 4 pregou. Ela está profetizando o que o irmão Branham pregou. Então, pode não ter visões, mas ela tem um ministério que traz a mensagem na íntegra, conforme foi manifestado pelo irmão Branham. Aleluia. Amém. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e aconteça. Se a palavra não for vivificada pelo Espírito, para servir o propósito da colheita, nada aconteça. O povo da primeira e segunda etapa não tem o privilégio que nós estamos tendo agora, porque eles rejeitam o mensageiro do final da era da noiva, que é João. Eles não têm a oportunidade de ouvir uma palavra que seja vivificada pelo Espírito, ao ponto de trazer transformação, de trazer mudança.
Então as pessoas podem ter ministério de cantar, de pular e de orar pelos enfermos. Porém, nós precisávamos de algo que trouxesse vida em nossas almas e que nos aproximasse de Deus. Amém, irmãos? Aleluia! Então veja, essas coisas não vêm de qualquer forma. Isso requer Deus trabalhando em sua noiva, Deus tratando de ministrar esta palavra através do ministério da hora. Graças a Deus. Amém? Ainda aqui, na mensagem Poder de Transformação, parágrafo 184, Poder de Transformação. O Brandon diz, veja, Deus não vem, ele não é aculturar um homem para dentro de Deus. Por mais que a gente lê as mensagens do irmão Brandon, se torna conhecedor de parágrafos, conhecedor de versículos bíblicos, mas porém a fé não vem por ler. Nós podemos ler, bem-aventurado que lê, e os que ouvem, mas a fé vem pelo ouvir. Você pode ouvir o que está sendo lido e a fé correta não ser ministrada no seu coração. A fé vem por ouvir da palavra de Deus, e a palavra de Deus é o ministério da hora. Nós temos que ouvir a palavra para que produza a fé correta em nós e sermos transformados conforme nós precisamos ser. De um homem natural para um homem espiritual. De um homem normal para um homem sobrenatural. Alguém que é um filho do arrebatamento. Não se pode civilizá-lo para dentro de Deus. Ele nasce. Uma semente de Deus, proveniente de Deus. Sempre foi Deus e nunca pode ser nenhuma outra coisa a não ser Deus. Não se acultura a pessoa para dentro disto. Não se acultura a pessoa para dentro da mensagem dos 7 trovões. Não se acultura, isso não é de ler, é de ouvir e crer. Amém? É por ouvir a fé. E a fé é uma revelação. Nós precisamos de ser transformados por ouvir a palavra de Deus, por ouvir a voz de Deus, a constar na esposa. Amém. Graças a Deus. Veja aqui, eu estava observando aqui nesta mensagem Apocalipse, livro de símbolos 36, que irmão Brandon diz que estava pregando no México, e quando aquele cego foi curado, e ele tinha os pés descalços, o irmão Brandon começou a sentir compaixão dele, pensando no pai dele, e queria dar o sapato, tirou o sapato para ver se via dele, nada, e um amor começou a atingir o seu coração, e então o homem gritou e disse que podia ver, porque o amor foi projetado, a graça pôde então ser manifestada. E aqui você vê, somente corroborando um pouquinho com aquilo que o pastor bispo estava aqui comentando, ele começou a gritar. Então, irmão Brandon, ele imita o homem na língua nativa. Eu posso ver. O irmão Brandon estava imitando o homem que está falando a língua nativa espanhol. É terrível que você chega lá no sétimo céu, sétimo céu, parágrafo 300. O sétimo céu, parágrafo 300 aqui. Há 3 coisas grandes que acompanham, no caminho sabino final do 299. Ele diz, esta é a terceira puxada. E há 3 coisas grandes que acompanham a terceira puxada. Uma foi desvendada hoje, ontem. A outra foi desvendada hoje. E há uma coisa que não consigo interpretar, porque está numa língua desconhecida. Mas encontrei-me bem ali e olhei direito para ela. E é a terceira puxada aproximando-se. O Brandon bate no púlpito 3 vezes. O Espírito Santo de Deus, que coisa. Por isso, todo o seu estava silencioso. Agora aqui o irmão Brandon diz a terceira etapa se aproximando. Mas quando ele chega na mensagem dos últimos dias, 262, ele diz que a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Mas ele não tinha compreendido que aquilo era a terceira etapa. Ele só está aproximando, mas era a abertura da palavra. Eram os 7 selos sendo revelados para produzir uma transformação. Nos transformar de pentecostais a filhos eleitos na era da noiva, que tem a mensagem correta, que pode crer em toda a promessa de Deus, como Abraão creu. Mas Deus não apenas deu fé para Abraão, para dizer eu creio, Deus deu um pacto da circuncisão. Deus tirou o prepúcio na sua carne, agora nós temos que ter o prepúcio do nosso coração removido, tirado aquele véu da primeira e segunda etapa, aquele véu do legalismo, do igrejismo, para uma transformação, descansados não em nossas
ministração da palavra, a qual veio no final da era de Laodiceia, está sendo agora restaurada para nós pelo ministério de João. Amém. Aleluia. Vocês entendem, irmãos? Graças a Deus. Amém? Então, essas coisas são boas. Eu penso que é algo que pode muito bem ser de valia para nós, mais uma vez, aqui a igreja que tem sido alimentada destas mensagens, porque nós não podemos descansar na experiência de ontem. Precisamos sempre caminhar e avançar para dentro de Cristo. E se você não esteve em Deus, se você crê na mensagem da Bíblia e apresenta mensagem do dia, a mensagem do irmão Branham, amém? Que Poder de Transformação 296 é uma vindicação dela, a vindicação da Bíblia. A razão por que você está sentado aqui é porque você foi predestinado para se sentar aqui. Você não teria estado aqui de outra maneira. Você teria estado na rua, talvez bêbado, alguns de vocês por aqui andando por aí com a esposa de algum outro homem, vocês mulheres fora casadas andando por aí com o marido de alguma outra mulher, ou algo dessa ordem. Veja, mas você foi predestinado para estar aqui. Veja, você não tem como evitá-lo. Irmãos, isso é bom, né? Se nós não temos como evitar. Amém. Você tem um pai, ele é Deus, e você é uma semente. E quando ele chega ao ponto em que ele o tem trazido agora, você estava nele então, como um pensamento. Agora você é uma pessoa que pode ter companheirismo com ele. Como nós temos companheirismo com Deus? Através da palavra revelada. O Bíblia diz que comunhão é isso, né? Quando viemos à igreja não é ter comunhão com o outro, não podemos conversar, mas estamos tendo comunhão com Deus, porque aí Deus está falando conosco. E nós falamos de volta para Deus em agradecimento pela palavra. E nós estamos em um companheirismo com o Pai Celestial, que nos fez e que quer que nós sejamos como Ele é. Aleluia. Está vendo? Como vocês estiveram em seus pais no princípio, mas agora vocês são filhos e filhas, de modo que podem ter companheirismo com seus pais. Agora nós somos filhos e filhas de Deus, os quais podemos ter companheirismo com nosso Pai Deus. Vejam, é simplesmente tão bonito. Vocês não gostam disso? Então você se torna como Ele. E se somos filhos, então vocês são atributos e estavam nele no princípio. E lembrem-se, vocês estiveram nele no princípio. E quando Jesus, o qual é Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós, então vocês estavam nele e suportaram os insultos que ele recebeu. Vocês foram ao Calvário com ele, nele, vocês morreram nele, vocês ressuscitaram nele, e agora vocês estão assentados juntos nos lugares celestiais nele. Estão vendo? Amém? Almas em prisão. 138 aqui. Irmão Branham. Porém, com o sexto selo, onde estas trombetas abriram-se, lembre-se, debaixo dali, nós descobrimos que o Cordeiro surgiu, apareceu em cena. Ele tinha deixado o propiciatório. Sua obra de redenção terminara. Pois que as pessoas ainda esperando que Cristo interceda por eles. E eles não têm mais intercessão para eles fora do ministério de João. Não tem mais intercessão para eles fora da palavra revelada dos céus. E onde que os céus estão pregados? Porque Apocalipse 18:11 diz: importa que profetizes outra vez. Porque eles não captaram a expiação do sangue dentro da era de Laodiceia. Então Deus traz uma expiação pela palavra revelada, mas as pessoas não conseguem enxergar que após o Cordeiro ter saído do trono, nós estamos tendo misericórdia pelo ministério dos trovões, dos céus. É uma coisa tremenda, hein? Ele deixou o propiciatório. As pessoas nas denominações não podem encontrá-lo mais, porque ele não está no céu, ele não está no trono do Pai, ele está em seu próprio trono agora. O irmão Branham diz que o seu próprio trono são os seus súditos redimidos, que é você, que é eu, que recebe esta palavra e crê. Amém. Imediatamente, veja, ele surgiu, tomou o livro da destra daquele que se assentava sobre o trono, e o tempo não era mais. Ninguém mais pode ter, a não ser que ele venha através deste ministério. Através do ministério da hora de João. E nós estamos ligados como sendo aquela junta ligado dentro desse ministério. Porque é a única coisa que tem vida. É a única forma de nós podermos extrair do fruto da árvore da vida. Porque Jesus disse que Ele não é o fruto, Ele é a videira. Mas Deus tem seus ramos, então Deus tem um ramo nesta era.
Deus tem um ramo que agora está dando fruto e nós comemos deste fruto. Amém, irmãos? Nós comemos deste fruto para ter vida, para ter misericórdia, para ter perdão, para nos acertarmos com Deus. É o maior de todos os privilégios. Graças a Deus. Veja, ele surgiu, tomou o livro da destra daquele que se assentava sobre o trono, e o tempo não era mais. Imediatamente um anjo apareceu no 7º capítulo, no 10º capítulo, no 7º versículo, dizendo: esse anjo desceu, jurou que o tempo não era mais. Porém, veja você, neste livro estava o que foi redimido. Neste livro de redenção, neste livro de nomes, estava todo aquele que foi redimido. Era o livro da redenção, e tudo que ele redimira estava escrito nesse livro. Tudo pelo que ele morreu. Então o Cordeiro ficou no trono durante as eras, esperando por causa dos nomes que tinham que ser chamados, até que o último nome foi chamado, que foi Branham. Amém. E Deus escreveu lá na montanha, e ele veio manifestando o ministério do Filho do Homem, revelando o segredo de Deus agora, não dos corações dos homens, mas o segredo que estava oculto desde a fundação, desde antes da fundação do mundo. Mas quando ele vem, no final da era da Odisseia, tudo que ele redimira estava escrito nesse livro. Tudo pelo que ele morreu. Os irmãos das eras estavam aguardando o nosso tempo. Estavam aguardando que a palavra pudesse ser entregue na mão do anjo. Porque aquilo era Adão de novo, tomando aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden, tomando de volta a palavra que podia nos levar agora a nos tornarmos o que nós éramos no princípio, na mente de Deus, para uma transformação total, do natural ao sobrenatural, para uma transformação pelo poder de Deus. Isso não está lá fora em uma denominação, isso está hoje na esposa, que está manifestando este segredo, está expondo publicamente a palavra de Deus, para que nós possamos entrar nessa dimensão mais rápida. Amém. Tudo pelo que ele morreu estava no livro. Ele não poderia deixar o seu assento mediador até que ele tivesse completamente redimido. E ele não poderia redimir na cruz, diz irmão Branham. Almas estão em prisão, 139. Porque eles estavam predestinados no livro da vida do Cordeiro. E ele tinha de ficar ali, no trono do Pai, para fazer intercessões até que a última pessoa estivesse terminada. Glória! Amém. E aqui nesse final, ali, quando ele diz ali, ele tinha que ficar ali para fazer intercessões até que a última pessoa estivesse terminada. Agora, irmão Branham, vamos prestar atenção, ele tinha que ficar ali para fazer intercessões até que a última pessoa estivesse terminada. Então veio o último eleito no final da era da Odisseia, o irmão Branham, manifestando esta promessa do livro da redenção, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus hoje, não através de sensações, mas através de uma fé correta, uma fé original, que vem pela palavra, para uma verdadeira transformação no subconsciente, no consciente, do interior para o exterior. Nós vamos sendo mudados em filhos e filhas de Deus. Agora, ele ficou naquele trono, aguardando que esse Branham manifestasse, que Cristo pudesse sair do trono e entregar o livro na mão do anjo forte. Amém. Na mão do 7º anjo, eu quis dizer que Cristo é o anjo forte. Agora ele recebeu, o 7º anjo manifestou esse livro, manifestou esta promessa, manifestou esta palavra dos céus, do novo nome. Graças a Deus, que irmão Branham diz que Abraão precisava de um nome mudado antes que viesse o filho prometido. Depois que o irmão Branham terminou, alguém mais tinha que estar ali pregando. E ele tem que estar, parece que ainda as pessoas, parece que o Cordeiro ainda está no trono, porque ele diz, se o Cordeiro sair do trono, então vai romper a tribulação. Parece que ele está no trono, mas ele saiu. E as pessoas não podem entrar, porque o tipo, como o irmão Branham diz nessa mesma mensagem, o tipo de Noé, que a arca estava na terra, ninguém mais entrava, mas porém a arca estava ali, Deus já tinha fechado a porta, o tempo não é mais, Deus já fechou a porta. Ele fechou a porta e só entra quem está no livro. Você está entrando hoje, você já estava escrito.
Não é que hoje Deus está chamando as pessoas e adicionando nomes. Não, os nomes já estavam no livro da vida e nós agora aproximamos porque já estávamos no livro. Amém. Nós andávamos errados, fumávamos, bebíamos, fizemos as coisas erradas, mas quando a palavra correta soou, aquilo nos redimiu. E nós aproximamos de Deus. Deus não levou em consideração nada daquilo, porque nós éramos a semente correta que deveria crer nesta promessa. Mas agora, quando Branham manifestou esta promessa, o cordeiro parecia que ainda estava no trono. Os irmãos perguntaram para o profeta: irmão Branham, parece que alguns ainda estão tendo misericórdia na fila de oração. Parece que as pessoas ainda recebem perdão, tudo isso. E alguém pergunta: irmão Branham, você quiser que a misericórdia terminou? Ele disse: não vai você pensar isso. Continue orando a Deus, seguindo da mesma forma, porque a misericórdia não termina para mim, para ti, irmãos. É assim que nós fomos ensinados. A misericórdia, ela não termina para o eleito, porque Deus não pode rejeitar o eleito. O eleito, ele ama a Deus, identifica com a palavra, e ele ama a correção da palavra. Amém. Mas os que não são eleitos, eles têm que voltar para o vômito de onde saíram. Eles têm que voltar para a lama de onde saíram, porque eles não podem se unir à família Branham. Ele tem que nascer através da revelação e identificar-se com o esposo. Assim como a esposa e o esposo tem que ter uma harmonia. Hoje nós temos que ter harmonia com a revelação da palavra. Aleluia. Nós temos que ter harmonia com o ministério de João. Aleluia. Então o irmão Branham diz: veja, ele teve que ficar ali para fazer intercessões até que a última pessoa estivesse terminada. O cordeiro saiu do trono, agora a intercessão entrou na esposa. E parece que as pessoas estão recebendo misericórdia e eles estão orando nas suas denominações e igrejas e grupos estão crescendo, mas porém a misericórdia não está lá. A misericórdia está na esposa, porque ela sabe, ela tem o assim diz o Senhor. Amém. Da maneira que a esposa tem o assim diz o Senhor, chegará a hora que eles estarão desejando esta palavra, como eles antes não pregavam que o cordeiro saiu do trono, e hoje eles já tentam chegar próximo e dizer que o cordeiro saiu do trono. Eles começaram a pregar que Deus tem novo nome, uns dizendo que é a palavra, mas outros chegaram perto dizendo que é Branham mesmo. Mas quando chegou a mensagem do Sou Homem para filtrar toda a escória, eles não conseguiram identificar com aquela mensagem de um só homem. Eles não a queriam, porque irmão Branham diz na mensagem Cristo está Deus revelado, 491, que o inferno inteiro está contra esta revelação. O inferno inteiro está contra isso. Eles não querem se unir a esta palavra, não querem aceitá-la. Que cada um da sua maneira, nós somos revelados. Deus fala com todos nós. Eles disseram isso para Moisés. Deus fala conosco, Moisés. Não, Branham, quando ele foi à África do Sul, lá os irmãos disseram: Deus fala com muitas outras pessoas além de você, Branham. Não, Branham diz: Coré teve essa ideia certa vez. Quem não crê na mensagem do seu homem tem que se identificar com o grupo de Coré hoje. Verdade. Tem que estar contra a alma das pessoas, porque ele não tem condição de ver estas coisas. Mas então tem que haver. Vamos aplicar isso aqui, que o irmão Branham disse que ele tinha que estar ali fazendo intercessões até que a última pessoa estivesse terminada. Branham terminou, não é? E agora tem que haver uma outra pessoa que está dando continuidade ao ministério de Malaquias 4, que tem que terminar. Quando esta pessoa tiver terminado, irmãos, quando sua mensagem alcançar a última pessoa, quer seja nas selvas da África, quer seja aqui no Brasil, quer seja na Europa, onde for, que tenha um eleito que reconheça estas promessas, então a coisa termina. O arrebatamento vai manifestar, mas essa coisa tem que ser quando Deus quiser assim. Estamos entendendo isso, irmãos? Hein? Deixa eu repetir aqui o final do parágrafo. Ele não poderia redimir na cruz, porque eles estavam predestinados no livro da vida do Cordeiro, e ele tinha de ficar ali para fazer intercessões até que a última pessoa estivesse terminada. Glória. Porém um dia ele se levantou dali e surgiu. Onde estava o livro? Estava com o dono abstrato, Deus Todo-Poderoso. E João olhou em volta e ele chorou. Porque não havia ninguém nem mesmo digno de olhar para o livro e principalmente abrir os céus para revelar o que era o mistério oculto. Os mistérios estavam nos 7 céus. Quando esses 7 céus foram abertos, isto abriu a Bíblia inteira. Os 7 céus. Ela foi selada com 7 mistérios. E nestes 7 céus retinha o mistério inteiro dela. E era o livro da redenção. Novo Testamento. O que é ser trovões hoje? É o Novo Testamento revelado.
Isso é o que nos redime hoje de volta a Deus e nos transforma conforme filhos e filhas de Deus. Não há um outro caminho, irmãos. Não há uma outra via de escape. Porque se Adão perdeu o livro, e Deus estava tentando devolver aquele livro na mão do homem, mas ele não encontrou ninguém. Ele não encontrou ninguém. Ele teve que aguardar com aquele livro lá no trono, para que pudesse então dar na mão da pessoa certa. Isso já foi transferido para a noiva hoje, mas isso é a única forma que eu e você podemos ser transformados, irmãos. Deus abençoe. Amém?